Começando então nosso podcast do Núcleo de Pesquisa de Saúde do Estudante. Eu sou Rafael Adaide, acadêmico do 8º período de Medicina da Unimontes e membro do Núcleo de Pesquisa. Estou aqui com meu colega e amigo Paulo Eduardo. Se apresenta para nós aí, Paulo. Eu sou Paulo Eduardo, eu também sou acadêmico de Medicina da Unimontes, do 8º período, membro do NUPES. E a gente também está aqui com a Maria de Fátima, ela é enfermeira e mestranda. Fala um pouquinho sobre você aí, Maria de Fátima. Então, eu sou a Maria de Fátima, sou enfermeira graduada pela Unimontes, também sou especialista em saúde da família e em gestão de saúde. Atualmente estou no mestrado e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, desse profissional tão importante para a atenção primária, que é o agente comunitário de saúde. O nosso município, juntamente com a Unimontes, está planejando essa semana que está acontecendo agora, relacionado a esse profissional, em comemoração ao seu trabalho. Nesse sentido, então, antes de apresentar a convidada, é interessante a gente apresentar um pouco o que é esse Núcleo de Pesquisa em Saúde do Estudante. O NUPES, ele como o nome já fala, o Núcleo de Pesquisa em Saúde do Estudante. Ele é um núcleo de ações em extensão e pesquisa vinculado à Unimontes, apoiado pela FAPEMIG, e ele busca essa visão mais completa da saúde do estudante, do jovem, seja no ambiente escolar mesmo, seja questões de saúde mental e diversos tipos de transtornos associados, de forma também a promover e fazer promoções em saúde nesse sentido. Então, a gente tem um Instagram, tem esse tipo de ação como podcast, que são ações interativas para tentar abarcar esse público e chamar a atenção do estudante para esse cuidado com a saúde. Então, nessa semana, que é a semana do ACS, nós chamamos a Elisângela Mendes Ribeiro, graduada em enfermagem em 2022 pela Faculdade Prominas de Montes Claros, técnica em ACS em 2023 pela UFRGS e tem um tempo de atuação de mais de 14 anos aí com ACS na mesma área, no mesmo local. Se apresenta para nós, Elisângela, e fala um pouquinho. Isso. É um prazer estar com vocês aqui nesse primeiro podcast, Acho que é de extrema relevância esse tema e o assunto a ser tratado hoje também. A gente está aí no município, E é um prazer representar aí mais ou menos 959 agentes comunitários de saúde que nós temos hoje no município de Montes Claros, distribuído aí em 154 ESFs em todo o território do município, sendo zona rural e também aqui a zona urbana. E vai ser um prazer falar com vocês hoje a respeito da nossa profissão um pouquinho, E como a atenção primária, as APS estão aí envolvidas nas estratégias de saúde da família para promover a saúde do adolescente e também do estudante. Começando então, já pegando essa parte, como que vocês promovem essa saúde, como que vocês conseguem acessar o estudante, o adolescente, por meio das suas ações mesmo, qual que é o papel, quais desafios que vocês enfrentam como ACS para conseguir captar esse estudante, esse adolescente no contexto da atenção primária? Uhum. Eu acho que hoje o grande desafio, quando a gente fala de adolescente em si, é de trazer esse adolescente para as portas do Serviço Único de Saúde, para a Estratégia de Saúde da Família, para que ele possa adentrar os recursos que tem hoje na Estratégia de Saúde da Família, que, como o nome bem próprio já fala, atende toda a família, desde o bebê, da gestante, do idoso, do adulto e também do adolescente. Hoje, no município e na Estratégia de Saúde da Família, a agente de saúde tem essa dificuldade de estar trazendo esse adolescente para esse serviço, Que é um serviço vasto, que tem várias áreas para abranger, desde saúde reprodutiva, métodos anticoncepcionais, até diminuição de alguns agravos de violência doméstica, outras coisas assim. E hoje no município não se tem assim uma atividade programática específica para o adolescente, nas estratégias de saúde da família. O que se faz, o agente de saúde, através desse vínculo que tem com a população e com a família, de reconhecer alguma necessidade específica daquele adolescente e trazer para essa equipe. Eu sou apaixonada pela estratégia de saúde da família, por isso estou há 14 anos, e o bom é essa interação multidisciplinar da estratégia, Que enquanto o agente de saúde conhece a família e vai lá e busca aquele adolescente, ele traz para a equipe uma demanda. E dentro dessa demanda, a equipe tenta solucionar a demanda daquele adolescente, Seja qual for a demanda dele, seja por violência doméstica, seja por um abuso de álcool e drogas, seja por uma necessidade específica, o adolescente tem uma coisa em particular. Ele não busca o serviço,
Uhum. Ele só busca o serviço se ele tiver com uma necessidade muito grande, né? Às vezes uma moça busca porque tá gestante e às vezes não quer falar para a família e às vezes busca, já aconteceu casos meu de buscar para a gente, falar com a gente assim, ó, eu tô gestante, como que eu faço? Mas minha mãe e meu pai não podem saber, fulano não pode saber. Então, às vezes acontece nesse tipo, né, de demanda. Ou às vezes o adolescente busca por algum outro motivo que ele tenha. Né? Às vezes tem uma doença sexualmente transmissível, está atrapalhando ele, aí assim ele busca. Então, na estratégia hoje, a gente faz não uma coisa programática, vamos supor assim, toda quinta é do adolescente, todo mês tal, de setembro é prevenção do suicídio, né, como nós temos. Mas é uma porta aberta para qualquer momento, porque esse público é um pouco difícil de ser atingido. Então, quando o adolescente chega na estratégia para algum outro serviço, a gente aproveita para ver se esse adolescente também está necessitando de outro serviço. Né? Aí a gente aborda esse adolescente, conversa, porque o vínculo é muito importante. Porque o adolescente, geralmente, quando tem os agentes de saúde que tem mais tempo na equipe, na microárea, o adolescente, ele confia em falar. Então, se ele chega na unidade, né, na estratégia da família, por algum motivo, a gente chega aí, como é que é? Tá tudo bem? E aquele namoro seu, como é que tá? Porque acaba que a gente fica sabendo de todo o processo da família, porque também a gente mora no bairro, né? E aí você imagina aí, vamos supor, que é a realidade de vários. Eu tenho 14 anos, então eu vi famílias formando, a pessoa ficando grávida, o filho hoje está com 13 anos, né? Então, assim, essa amizade, né, que as pessoas falam, que a gente passa a ter realmente uma amizade, um vínculo, acaba que isso passa também para o adolescente. Isso é uma questão interessante porque esse princípio da longitudinalidade e essa questão do vínculo a ser criado é importante para o adolescente justamente para a gente não atuar na prevenção de agravos, mas na prevenção inicial mesmo, a prevenção de doenças, conseguir, não, como eu posso dizer, não só nessa parte de se o adolescente chegar porque está gestante ou alguma questão, mas também atuar na parte de, por exemplo, método anticonceptivo, né? Como a senhora falou. Também é um ponto interessante, é algo que a gente já até trouxe na página, explicando alguns mitos e verdades que são propagados e, de forma geral, a gente sabe que a ACS e também a unidade de saúde, de forma geral, tem esse papel de trazer o adolescente para o serviço. Nesse serviço, eles não vão ter apenas as suas demandas, né, resolvidas e essa tentativa de solução, mas também ele vai ter essa informação, essa promoção de saúde, que é a parte principal da atenção primária, né, que é conseguir essa prevenção de doenças. É isso aí. A gente observa, né, que assim, o profissional agente de saúde, ele vem atuando em todos os ciclos de vida do indivíduo. Então, quando você fala assim, que você viu famílias sendo formadas, você consegue acompanhar ali essa formação a partir do momento que a mulher ela se torna gestante, né? Vem a questão do RN, depois seguido da criança, do adolescente, do adulto, né? E aí você pega o idoso e todo até o fim ali da vida, né? E mostrando aí a importância desse profissional agente comunitário de saúde atuando na promoção da saúde desses indivíduos, né? E hoje a gente sabe que, às vezes, igual você relatou, Elisângela, que os adolescentes, né, os estudantes, principalmente nessa faixa etária, eles têm uma certa dificuldade de se aproximarem do serviço de saúde. Como que é feito, né, nas unidades de saúde, por exemplo? Hoje a gente reconhece que, por exemplo, a questão da vacinação é um fato assim, extremamente importante para o controle de doenças infecto-contagiosas e que são prevenidas por meio da vacinação. Como que é feita essa intervenção de vocês lá na casa do indivíduo, dentro do contexto, né, da escola? Como que vocês lidam com essa situação? Essa parte aí é muito interessante, né, das vacinações. Eu acho interessante que desde quando eu sou agente de saúde, se for na minha microárea, não tem ninguém com cartão de vacina atrasado. Nenhuma criança de 0 a 5 anos, eu posso te garantir, não tem. Às vezes é uma forma do trabalho e o tempo que a gente está, acaba que a pessoa já acostuma de uma forma de você estar lembrando ela da vacina, dela saber como funciona, fez com o primeiro filho, já tem o segundo, ela já sabe mais ou menos como funciona. Então, são alguns métodos que a gente usa para que a pessoa lembre sempre da vacina. E nessa parte aí que você está me falando, Fátima, do estudante, a gente tem aí o Saúde na Escola. O Saúde na Escola, gente, é um programa que começou desde, me parece, 2017, né, que foi lançado, é do governo federal. E, assim, o município abraçou esse projeto e é um projeto, assim, valiosíssimo. Por quê? Essa demanda
da saúde na escola funciona da seguinte forma. As estratégias que têm locais educacionais dentro do seu território, né, que faz parte da estratégia, ela fica responsável por aquela instituição de ensino, né, uma escola. Então, ela vai estar buscando as demandas daquela escola. Geralmente, o agente de saúde, né, passa naquela instituição, conversa com as pessoas ali responsáveis pela instituição, olha qual é a demanda da instituição, seja vacinal, aí é feita uma programação com esse pessoal da escola para que a gente possa estar indo lá e os imunizantes saem ou da Secretaria de Saúde, da parte de imunização, ou sai da sala de vacina e vai até o estudante. Para que não haja essa dificuldade da pessoa falar assim, eu não posso ir porque eu estou na escola, eu não posso ir porque meu pai trabalha o dia todo, né? Seja da criança que esteja numa CMEI, seja de uma creche, ou seja do adolescente, né? Uma fase maior. Então, o serviço vai até o indivíduo, né? Então, todos os serviços que são prestados na estratégia de saúde, ele sai dali da estratégia e vai para o ambiente escolar. Então, seja da vacina, que é feita em busca ativa, os cartões são olhados pelos agentes de saúde, olhados se tem alguma vacina em atraso, quais as vacinas nós vamos precisar levar para aquela instituição de ensino para que seja aplicado, os pais são avisados assim, com antecedência, né, levam os cartões posteriormente e essas crianças são imunizadas, né, e o estudante é imunizado. Então, não só na parte de imunização, mas também kits de higiene bucal, serviço de escovação, né, educação em saúde na parte sexual, né, também reprodutiva, métodos anticoncepcionais, né? Então, tudo isso a gente traz para a saúde na escola para que esse estudante tenha direito e acesso mais fácil à saúde. E Elisângela, nessa abordagem que vocês já têm essa experiência, né, com o adolescente em si, o que você destaca que é uma característica importante para conseguir essa adesão do adolescente? Seja uma atitude ou algum tipo de fala, algum tipo de postura diferente é necessário nesse sentido? O que eu vejo é a empatia, né? O adolescente, ele cria um vínculo com você se você tem essa empatia com ele, se ele vê que você realmente tem o interesse de estar ajudando, né? E muitas pessoas, o adolescente tem essa dificuldade de estar indo até o médico, de uma consulta, e muitas vezes a forma de você falar, né? De você trazer ele, você fala, não, você vai lá na estratégia, está tal coisa, né? Igual, eu tenho um caso específico que me aconteceu no mês passado, de uma adolescente que me procurou, porque ela estava tendo uma vida sexual ativa, e ela queria usar um método anticoncepcional. E aí ela lembrou de uma educação em saúde que eu tinha feito e tinha entregado uns foldenzinhos, né, a respeito do assunto. E aí ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou comigo que queria ver um método anticoncepcional, que ela estava tendo atividade sexual e tal. E aí, essa adolescente, eu falei assim, num horário específico, o adolescente também não gosta de estar na estratégia, no horário que várias pessoas estão. Se você fazer um grupo educacional, nós já fizemos vários, não comparece. Então, o que a gente faz? Você vai lá no PSF 5 horas. 5 horas não tem quase ninguém, já foi atendido. Então, se ele vai chegar, eu vou estar lá, alguém vai estar lá. Oi, vem cá. A gente nem né, Maria, Carlos e tal, a gente chama para a sala, o médico atende ele ali, às vezes a gente já conversa com a equipe, por isso que eu falo que eu gosto muito da APS, a Estratégia da Família, porque é uma equipe multidisciplinar. A gente não faz nada sozinho, sem um médico, sem um enfermeiro, sem toda a equipe, né, o técnico. E aí já aconteceu vários casos, e aí a gente vai e conversa com o médico, aquele que eu falei com você, ele chegou. Aí o doutor já vem, já descontrai, já conversa de outra forma, não como conversaria com qualquer outro, né? E aí ele se sente ali à vontade e consegue a gente atingir o objetivo, que é trazer saúde e saúde de qualidade, que é um direito também do adolescente, né? Só que com uma roupagem diferente de atrativa. Entra naquele ponto interessante, né? O adolescente, às vezes ele acabou de sair daquela fase que toda consulta médica ele estava com a mãe do lado, ou ele, quando era criança, ele não falava nada, ele sentava na cadeira, o médico falava, o que você tem? O adolescente, a criança vai lá e olhava para a mãe assim, e a mãe que falava. Então é muito interessante fazer a ACS, de forma geral, conseguir convencer e mostrar para esse adolescente que ele também é um usuário do sistema e que ele está lá para ser ajudado. Então, ele conseguir levar suas demandas próprias, não precisar da mãe do lado e não precisar estar ali como agente passivo, por mais que a consulta, a busca seja dele, é muito interessante. Tem uma autonomia, né, da sua própria saúde. E a gente observa aí também a questão do vínculo que foi formado, né?
esse profissional agente comunitário de saúde é um profissional que ele tem que estabelecer esse vínculo com toda a família. Então, daí vem aquela importância da visita domiciliar, né, regularmente, de modo que você conheça esses usuários, que você conheça os modos de vida, os determinantes de saúde que estão ali envolvidos naquele contexto familiar, para que você consiga estar intervindo de uma maneira eficaz naquela situação, né? Verdade. E o mais bonito é quando você consegue, você vê além o fruto do que você conseguiu. Né? Tipo assim, hoje é um adolescente de 13 anos, né? Já ainda considera criança 13 anos, né? 14, 15, 16. Um adolescente que você ajudou, vamos supor, no método anticoncepcional e que hoje ela já tá, às vezes já está muito mais em outra fase, né? Já, às vezes, conseguindo lidar com a vida tranquila, acompanhando seu processo de educacional, profissional, sem ter nenhum embargo desnecessário, né? Na vida dela de adolescente, porque ela começou a ter uma educação sexual no período certo, né? Isso é muito bom, é prazeroso. Um outro ponto importante que você citou aí na sua fala, Elisângela, foi a questão do uso do WhatsApp, né? Uma mídia social que o estudante, o adolescente entrou em contato, né? Por meio dessa mídia social, juntamente com você, para obter a saúde, né? Hoje a gente sabe que as mídias sociais, as redes sociais em si, elas estão presentes no contexto, assim, de quase todas as pessoas, né? Quase todos os indivíduos. E aí, você, no seu trabalho, você observa se essas redes sociais, o acesso ao smartphone, como que está sendo o uso desses jovens que vocês visitam? Como que você observa isso na vida dessas pessoas? Você consegue fazer algum parâmetro de comparação? A gente pode fazer um parâmetro aí do uso excessivo, né? Desses smartphones, desses tablets, é lógico que a gente vê, pode ser uma ferramenta que pode ser usada, muito, se bem usada, ela vai ter um bom benefício, mas também em excesso ela vai estar trazendo assim, um malefício muito grande, né? E a gente vê assim, que jovens, crianças muito novas, né? Os pais chegam na unidade já com a criança com o tablet na mão, entrega na mão e a criança praticamente sai da vida real, né? Ela chega, fica lá e como se não tivesse mais acontecendo nada no mundo. A mãe poderia sair, poderia cair o mundo e ela estaria lá. E aí isso traz alguns malefícios que hoje a gente está vendo, né, nessa nova geração, né? Que é a atividade da criança. A criança, às vezes, não consegue disponibilizar para o pai qual é a real necessidade dela, porque, na verdade, ela vive num mundo fictício e que nem ela mesma se conhece, né? Devido às redes sociais. E aí o aumento da depressão, da ansiedade da criança, crianças pequenas com grau de ansiedade na unidade que é detectado, né? E aí a equipe tenta passar para a rede, porque nós sabemos que a rede do SUS tem os gargalos, mas ela é linda e tem várias esferas de atendimento, né? Então, começa a porta de entrada na estratégia da família e passa para outras portas de entrada, que às vezes a criança tem que ser encaminhada para um pediatra, o pediatra encaminhar para um psicólogo. Então, a gente tem muita criança que... eu até falo que a demanda é muito maior do que os profissionais que tem. Porque a gente não consegue, sabe, viabilizar que todos tenham o atendimento mais rápido possível. Que é os pais procurarem pelas crianças estarem ansiosas, depressivas, uma alimentação muito rápida, ou às vezes uma criança que deixa de alimentar para ficar no celular na casa, sabe? Ou na televisão. Isso acontece muito. E às vezes tem que estar tendo o médico intervindo para estar, assim, passando para a mãe, para fazer uma alimentação mais saudável daquela criança, tirar ela da atividade do celular ou da televisão, para que ela possa estar alimentando fora da televisão, que a realidade hoje, a maioria, eu acompanho 143 famílias, é de você chegar e o filho está na frente da televisão comendo, né? Então, assim, ele nem para a alimentação, ele para, né? E outros queixam da gente da criança entrar no quarto, ligar o celular e ficar até altas horas. Então, o pai vai dormir, ele ainda continua. Porque o pai acha que ele, às vezes, está até dormindo, né? E ele continua no celular. Então, isso a gente vê nitidamente. E nesse contexto de saúde mental, seja depressão, seja ansiedade, seja até o déficit de atenção, né? Hiperatividade também, creio que seja um ponto talvez um pouco mais delicado de você abordar e conseguir,
como eu posso dizer, identificar esses casos, né? Você percebe que tem uma busca mais, sejam dos pais ou dos próprios adolescentes, ao serviço, ou também é mais um ponto que os agentes comunitários de saúde têm que conseguir fazer essa identificação e trazer ao serviço de saúde? Aí eu vou te falar que vai ter todos esses pontos praticamente. Nós temos muitos que os pais mesmos procuram quando eles percebem alguma alteração muito assim excessiva do filho. Aí o pai próprio procura a gente, fala, eu tô achando meu filho tá assim, eu tô achando meu filho tá dessa forma. E aí a gente procura, traz para a equipe a demanda para ver o que a gente pode estar fazendo para aquela criança ou adolescente. E acontece casos também, como o programa está tendo agora, Saúde aos Montes, né? Que está acontecendo muito adolescente procurar Saúde aos Montes. Por quê? O Saúde aos Montes é um projeto multidisciplinar, com fisioterapeuta, atividade física, com práticas integrativas também, né? Com nutricionista. Então, o adolescente está procurando para fazer a atividade física, para ter um nutricionista, porque pela rede era muito difícil, então agora tem mais acessível, né? Esse Saúde aos Montes são 22 equipes, Saúde aos Montes, e cada equipe pega 6 unidades de saúde para coordenar. Então, assim, descentralizou o serviço e aumentou a oferta. Então, esse adolescente está buscando o pessoal, né, da equipe multidisciplinar de Saúde aos Montes para estar tendo um nutricionista, por causa do peso, por causa da ansiedade, procurando auriculoterapia, né? Então, essa demanda a gente vê. Agora, e a outra também que tem a da escola mesmo, a própria escola encaminhar. Às vezes, alguém da escola, seja o professor, seja o psicólogo que tem lá na escola, ele identifica alguma alteração nessa criança, nesse estudante, e ele encaminha ele para a unidade. Uhum. E aí acontece muito mesmo. E também, assim, na parte de criança, quando é criança, a gente encaminha para o projeto PIPA, né? Que é um projeto que tem no município, que é do governo federal. E é excelente porque ele também é multidisciplinar e ele pega todos os tipos de transtornos que tiver, né? E o objetivo dele é que a criança tenha, desde os primeiros dias de vida, uma qualidade melhor da resolução do seu transtorno. Então, quanto mais cedo ser identificado, mais cedo a gente passa por projeto PIPA para que a criança tenha toda a estrutura ali, ou estudante. É importante a gente falar desse assunto, né, de saúde mental, de adicção, smartphone, essas possibilidades que a atenção primária disponibiliza, né? Essas intervenções, como você citou o exemplo do Saúde aos Montes, ou o próprio NUPES, a gente aborda essas questões em postagens, em artigos. Uma das nossas vertentes principais é até a saúde mental desse estudante, seja especificamente na questão da adição ao smartphone, mas não somente, né? Transtornos ansiosos, depressivos. Então, é importante esse destaque que você deu aí para essas alternativas, né? Seja da informação, da promoção em saúde, igual a gente está fazendo aqui, seja lá no campo mesmo, tanto na unidade básica de saúde, seja nesses momentos de saúde complementar, que a gente tem diversas alternativas, né? Para tentar chamar esse estudante, o adolescente, para cuidar de sua saúde. É um ponto interessante que acaba sendo necessário tanto a prevenção dessa adicção ao smartphone, como também atuar fazendo com que aqueles que já são adictos dessa diminuída, trabalhar em cima dos transtornos mentais, uma vez que a gente sabe que a adicção ao smartphone pode ser tanto uma causa desses transtornos, como também pode ser uma consequência desse adolescente que já é ansioso, já tem um transtorno, utilizar esse smartphone, utilizar a internet de forma geral, seja como refúgio ou com alguma forma de interação social, acaba que fica esse ponto, né? Como que a gente vai conseguir identificar aquele caso que, por exemplo, ele é adicto ao smartphone e por conta disso desenvolveu esses transtornos mentais, como também aquele paciente que tem esses transtornos e acaba desenvolvendo essa adicção ao smartphone. E o NUPES faz um trabalho interessante e tem toda essa aula de pesquisa justamente para discutir esses fatores de risco. E esses fatores de risco que são discutidos são esses aplicados na atenção primária. São esses que o ACS vai identificar e por meio deles consegue trabalhar, né? Evitando tanto o desenvolvimento desses transtornos como o próprio desenvolvimento da adicção à internet, né? Com a pandemia a gente viu que isso aumentou muito. Então, acho que a pandemia também trouxe esse resultado final aí desse uso, né, desenfreado da tecnologia do smartphone. A gente viu isso muito acontecer com os adolescentes, né, na nossa área de abrangência, que é ali onde a gente fica, né, então a gente conhece onde a gente está. E geralmente, se está acontecendo em um ponto, é porque isso é
do geral, né? De estar tendo essa dificuldade aí de estar usando muito as redes sociais e os smartphones, essas coisas, de forma de escapar de um período que veio de isolamento e teve só isso, né? Isso é importante você falar desse período da pandemia também, Elisângela. A gente tem aqui falado de como o acesso contribui para a sociedade, especificamente na saúde do adolescente, né, que é nosso tema principal do nosso projeto, mas a gente queria saber também como fica o próprio ACS nesse contexto. Como um prestador de serviço em saúde, como que fica a saúde do agente nessas demandas, é um trabalho amplo, né, longitudinal, que demanda muito do agente e que a gente também vê esse aumento da pressão também com a pandemia, de ter esse trabalho muitas vezes mais acentuado, extenuante. Como é que fica a saúde de quem cuida, né? Realmente. E as atribuições são várias, né? A Estratégia da Família, ela teve um início aí desde 1995, 96, né? Eu entrei em 2009, em agosto de 2009. E de lá para cá, o bom do SUS é que ele não é uma coisa engessada, de acordo com as necessidades e as demandas, né? E as demandas, elas são crescentes, né? De acordo com o período que a gente está vivendo e a situação. E o período da pandemia, para o agente comunitário de saúde, foi um período muito complicado, né? Porque era um período que você não podia ir, mas você necessitava ir. Precisava ir, né? Então, assim, aí ficava aquele jogo, não é para ir fazer uma visita domiciliar, é para fazer uma visita até o portão, só que a maioria das vezes era quase impossível, porque você precisava entrar na casa, às vezes era uma pessoa que estava lá com Covid e precisava de ser atendida, né? Às vezes a gente tem idoso, igual eu tive caso de chegar e o idoso às vezes está só na casa e estava com Covid deitado há dias, e se você não entrasse, você não iria saber. Então, o agente de saúde viu pessoas que acompanhava há muito tempo, que faleceram. Isso é difícil para a gente, porque a gente cria aquele vínculo de amizade, de amor mesmo pela família, pela pessoa. Então, isso também foi muito difícil, né? E, assim, além disso, nós tivemos, como todos tiveram parentes também que passaram mal, né? Que teve alguns casos de Covid mais graves e tal. E também profissionais, né? Que tiveram a doença e que alguns foram bem leves, né? E outros tiveram alguns agravos. Então, tinha a preocupação com sua família, tinha a preocupação de você estar levando a doença para a família, tinha a preocupação de você estar atendendo o seu usuário, né? Então, para o agente de saúde, teve uma dificuldade mental, né? Um esforço mental muito grande, um desgaste mental muito grande. Eu não falaria físico, mas mental. Então, isso trouxe muito adoecimento para o agente comunitário de saúde, né? E nós somos 900 e poucos agentes de saúde em Montes Claros. Eu acho que uma coisa que foi muito boa e que trouxe muito recurso, né, de saúde, a conversa com a gestão. Nós temos a mesa diretiva desde 2009, eu faço parte desse membro da mesa diretiva. A mesa diretiva do município é a gestão, a coordenação, né, da atenção primária e os agentes comunitários de saúde, que é uma mesa diretiva que se reúne não periodicamente marcado, mas se haver necessidade, ela é convocada. Então, se tem alguma demanda na estratégia, se tem algo que precisa ser resolvido, se tem algum gargalo na rede que está tendo dificuldade por acesso da saúde no usuário, essa mesa diretiva ela é convocada para que os agentes de saúde informem qual é ou ajude chegar a um determinante final para ajudar a população. E também essa mesa diretiva foi convocada para que ajudasse os agentes de saúde que estavam sofrendo, né, devido à pandemia. E isso foi muito bom porque trouxe alguns resultados. Sempre traz alguns resultados, né? A fala é muito bom. E aí surgiu-se algumas práticas para ajudar o agente de saúde, né? Que é o cuidar de quem cuida, né? A gente tinha um serviço de atenção psicológica para o agente de saúde que quisesse estar procurando serviço de forma gratuita, né? Então isso foi muito bom e ajudou muito, né? O agente de saúde nesse período. E hoje, né, Elisângela, igual você comentou aí, a gente tem um projeto Cuidando de Quem Cuida, né? Que está acessível a todos os profissionais de saúde do município. Esses profissionais, eles preenchem um pré-cadastro mesmo, em que são, né, assim que surge uma vaga, é selecionado por meio da própria equipe do projeto Cuidando de Quem Cuida, que entra em contato com esse profissional e agenda o melhor dia e horário para ele poder estar indo até o local para receber esse atendimento. Esse projeto Cuidando de Quem Cuida, para todos, né,
incluindo os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemias, ele inclui terapias, práticas integrativas da saúde, com acupuntura, auriculoterapia, aromaterapia, musicoterapia. Então, é um momento que o profissional tem ali para se permitir um autocuidado, né? E se permitir ser cuidado também. Porque a gente sabe que veio o contexto da pandemia, veio o pós-pandemia, mas a gente ainda traz consigo toda a questão do serviço em si, que exige muito de uma forma mental mesmo, que a gente esteja bem para tratar dos nossos, né, pacientes, para que a gente chegue até eles com saúde. Porque o serviço, ele não para, né? A demanda, ela não para, ela é crescente, né? E aí, como você falou mesmo, Fátima, e aí, às vezes, a gente não tem o tempo de parar para recomeçar, né? Então, vai um esbargando no outro, vem a pandemia, vem após a pandemia e continua, e às vezes o profissional não tem aquela condição de cuidar de alguém, né? Ele que está precisando de cuidado, né? E a gente tem vários hoje, agentes de saúde hoje que está em READ, né? Que é em reabilitação. Então, foram mudar de funções, que eram agentes de saúde, passaram a ser administrativos, porque acabaram acarretando algumas doenças psicológicas, eles não podem mais estar diante do público, prestar atendimento ao público. Então, nós temos muitos READs hoje. Então, devido a isso, a pandemia também trouxe esse prejuízo, né? Então, hoje a gestão preocupa com essa parte, sabe? De estar levando a saúde para quem cuida da população Montes Clarenses, né? E isso é muito importante, porque se a gente não estiver bem, não tem como a gente cuidar do outro, né? A gente só pode dar o que a gente tem. E como a gente cuida de saúde, a gente cuida de informação, a gente cuida de bem-estar, você tem que estar bem para você estar dando essa informação, para você estar levando tudo de ponta, né? A gente teve a campanha de vacina que foi muito... de forma escalonada, né, diminuída, e hoje a gente está tentando resgatar essa vacinação da população, e é uma coisa difícil, não é fácil, e o agente de saúde tem um papel fundamental e importante da profissão dele de fazer isso, né, e para você fazer tantas buscativas, você tem que estar bem psicologicamente para isso, né. A gente está na semana do ACS, né, Elisângela, como já é o propósito também desse podcast, é celebrar essa semana, então... Qual destaque você tem para fazer sobre a função do ACS, mais numa questão de mensagem, de um ponto de que você queira falar dessa importância da Semana do ACS para a sua profissão? A Semana do ACS é de grande importância, porque mostra qual a importância que a gente tem em relevância para a população. Então, se hoje, né? Isso. Então, se hoje eu estou aqui, é porque uma grande importância a profissão tem, né, para a população. E isso é bom a gente saber que a gente pode ajudar outras pessoas com o conhecimento que a gente tem. E o curso técnico de agente de saúde que foi proposto, né, e muitos fizeram, infelizmente, de 960 agentes de saúde, só 200 em Montes Claros realizaram o curso, mas agora está abrindo novas inscrições. Ele ajudou muito a qualificação do agente de saúde, né, para que você seja mais qualificado para cuidar das outras pessoas também, para prestar uma informação de qualidade, um atendimento de qualidade para o profissional, né, aquela pessoa. E a mensagem que eu deixo hoje para os agentes comunitários de saúde é que use, né, eu acho que aquela pessoa que não serve para ajudar os outros, ela não serve para viver. Então, assim, nós temos que ajudar. O que a gente tiver de conhecimento, de informação, a gente tem que prestar para o outro. Né? Porque um dia também você vai precisar de alguma informação em algum momento e vai ser ótimo se você tem. Então, eu gostaria de deixar os parabéns a todos os agentes, 900 e poucos agentes de saúde que tem em Montes Claros, né? Parabenizar pela semana, que é muito bem-vinda. E agradecer também a vocês aqui do Núcleo, né? Por essa oportunidade que deu para a gente estar passando um pouquinho da informação e como funciona o nosso trabalho. É isso, então. Parabenizar novamente todos os Obrigada. agentes comunitários de saúde, agradecer a participação sua e agradecer a participação de todos aqui nesse podcast.